A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir hoje sobre o texto do Evangelho que encontramos em São João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Neste texto, Jesus promete algo aos discípulos que estavam com ele naquela noite em que Jesus foi preso, e a esses discípulos que Jesus sabia que iam ficar fisicamente sós, fisicamente abandonados, aparentemente, Jesus quer-lhes dizer que eles não vão estar sós. Todo este capítulo 14, já a semana passada lembramos aqui, o versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Hoje, Jesus diz algo idêntico. No versículo 18, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Não vos abandonarei. Estarei sempre convosco. Esta tinha sido a promessa que Jesus tinha feito aos discípulos e que nós lemos, que fez aos discípulos e que nós lemos em Mateus, quando Jesus se despede finalmente na ascensão: eis que estarei convosco até ao fim dos séculos. São estas mesmas palavras que Jesus aqui antecipa neste capítulo 14 de João: não vos deixarei órfãos. E como é que isto acontece? Como é que Jesus, que de facto morreu, ressuscitou e depois subiu aos céus, na ascensão que iremos comemorar a meio desta semana, o dia da ascensão, como é que de facto acontece esta companhia, esta promessa, como é que se cumpre? Não vos deixarei órfãos. Justamente no versículo 16 nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Um Consolador. O primeiro Consolador tinha sido o próprio Jesus, que veio para junto dos seus, nasceu da bem-aventurada Virgem Maria, encarnou no seio da Virgem e veio para junto dos seus, chamou os discípulos e o seu ministério durante 3 anos, ele foi alguém que nós aqui chamaremos o Consolador. Mas Jesus aqui promete que vai chamar um outro Consolador para vir fazer companhia aos discípulos, porque ele vai partir para o Pai. E, de facto, este Consolador, do grego parakletos, que significa advogado. Advogado em que sentido? No sentido de alguém que está ao lado, que está junto, que aconselha em todas as circunstâncias, que acompanha, que envolve no sentido de aconselhar, de orientar toda a vida. É este sentido do parakletos que a Escritura aqui traduz, na nossa tradução, o Consolador, que nos vem consolar. Jesus veio consolar tantos durante o seu ministério público, não é? Veio consolar tantos, fez tantos milagres, curou tantos e veio deixar, justamente pela sua morte e ressurreição, a esperança da vida eterna. Uma esperança que nos ultrapassa para lá desta vida. Mas Jesus, porque sabia que os discípulos iam ficar sós, e de repente ele, que os conhecia bem, que iriam, como nós sabemos, não é? Esconder-se com medo dos judeus, ou que iriam, enfim, ficar atrapalhados, sem saber o que fazer, iriam até um deles negá-lo. Jesus diz: eu vou enviar-vos outro Consolador. Eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador. E este outro Consolador é
o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vejam como tudo isto acontece para que se cumpra a presença da Trindade no plano da salvação. Deus Pai enviou o Filho é concebido no seio da Virgem, na sua natureza humana, pelo Espírito Santo. Quando Jesus inicia o seu ministério com o batismo de João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele e inicia o seu ministério público. E agora que Jesus ia partir para o céu, para ficar à direita de Deus, ele diz: eu vou enviar agora o outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que continua conosco. E esse Espírito Santo que vem, diz Jesus que é exatamente para que nós não fiquemos órfãos. Porque esse Espírito Santo é o Espírito, diz no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que o mundo não pode receber. São Paulo explica bem isto na sua Epístola aos Coríntios, quando diz que, de facto, esta fé cristã é loucura para os gentios. É total loucura. O mundo não pode receber, não pode compreender. Nem nós. Nem nós. Nós não compreenderíamos nada da fé cristã sem o Espírito Santo. Há bocado já referi, vamos abrir agora então o nosso inário, no Catecismo Menor, no terceiro artigo do Credo, na página 94, onde lemos a explicação do Dr. Martinho Lutero, de bendita memória. O terceiro artigo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que significa isto? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Nós não nos convertemos à fé. Por minha própria razão ou força não posso crer nem vir até Deus. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Aqui está este terceiro artigo da santificação que nós periodicamente, ciclicamente e repetidas vezes devemos sempre lembrar. Devemos sempre regressar a este artigo do Catecismo, para que percebamos que a nossa salvação é totalmente obra de Deus. É totalmente obra de Deus. E é totalmente obra desse Consolador que Cristo disse aos discípulos: eu vou deixar-vos o Consolador. O Pai enviará o Consolador para que vós não fiqueis órfãos. Para que não fiqueis órfãos. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Não estamos órfãos assim. Nós assim não estamos órfãos. Porque o Espírito Santo nos chamou, nos colocou a fé no coração para nós crermos, nos deu os dons, toda a multiplicação de dons que todos nós temos, para o seu serviço, santificou, quer dizer, separou-nos para si próprios, separou-nos para o próprio Deus, somos todos santos em Deus. A Igreja não tem uns mais santos do que outros. Todos os cristãos são santos porque foram todos, pelo batismo, santificados em Cristo.
E isto é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. A própria manutenção nossa na Igreja continua a ser obra do Espírito Santo. O que é que o texto de hoje nos diz? Diz-nos que sem Deus nós éramos órfãos. Sem Deus nós estávamos pura e simplesmente ao abandono. Mas Deus, como diz aqui Jesus aos discípulos, enviou o Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para quê? Justamente para isto que nós ouvimos aqui na explicação do artigo do Credo. Para que sejamos chamados a esta obra do Espírito Santo, chamar à salvação aqueles que Deus elegeu desde a fundação do mundo, chamar à salvação, manter na fé, preservar-nos na fé, para que essa salvação se consuma na eternidade. Não vos deixarei órfãos. Que conforto que isto nos dá. Já a semana passada, não se turbe o vosso coração. É sempre o coração, não é, que está permanentemente agitado, permanentemente preocupado. E a palavra de Deus tinha sido, a semana passada, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E agora, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei abandonados, não vos deixarei soltos, perdidos, sem esperança. Não. O Espírito Santo chamou-nos, trouxe-nos hoje todos aqui e traz todos os cristãos em todo o mundo e mantém-nos na fé. Esta certeza ninguém nos arranca, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus firme, a de que nós somos salvos sem nenhuma obra nem mérito nosso, mas totalmente por decisão da Santíssima Trindade. Em nome de Jesus. Amém.